Pai do Senhor, meus amados e abençoados irmãos, vamos à sequência na leitura. Ontem a página da minha Bíblia colou, e aí nós já pulamos para o capítulo 8, eu acabei não lendo, eu só fui até o versículo 8 do capítulo 7. Então eu vou concluir, tá? O capítulo 7, e aí depois eu já sigo na leitura a partir do capítulo 8, tá bom? Foi que a página estava coladinha uma na outra, mas legal aí, obrigado pelos irmãos aí que avisaram, que é sinal que os irmãos estão dando sequência na leitura e estão ligados, estão atentos. Glória a Deus. Não foi proposital, mas vamos dar sequência. Capítulo 7, eu vou até o versículo 8 e seguindo. Ó. Portanto, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Aí eu pulei. Então eu vou dar sequência agora, versículo 9. Ó. E dizia, ó, bem validais o mandamento de Deus e guardais a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém, o que vos disser, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixareis de fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes com muitas coisas fazer semelhanças a essas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos vós, e compreendeis, nada há fora do homem que entrando nele possa o contaminar. O que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois deixou a multidão e entrou em casa dos seus discípulos, interrogando-o acerca da parábola. E ele lhes disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora. Ficaram puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja e blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse que não pudesse esconder-se. Porquanto uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro-fenícia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galiléia e pelos confins de Decápolis, e trouxeram um surdo que falava dificilmente ou com dificuldade, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. E logo abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém os dissessem, mas todos quantos lhe tinham proibido, tantos mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos, ok? Agora que a leitura está atualizada, peço perdão aos irmãos que a página estava bem grudadinha uma na outra. Quando eu virei, eu acabei não me atentando para isso e nós acabamos avançando aqui. Então, concluímos a leitura. Hoje então nós vamos ler capítulo 8, 9, 10 e 11, ok? Então nós vamos do 8 agora até o 11, que é os 4 capítulos do domingo. Vamos avançar. Segunda multiplicação de pães. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão,
porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe e disseram: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pães aqui no deserto? E perguntou: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pudessem diante deles, e puseram-no toda a multidão. Tinha também uns poucos peixinhos. Tendo dado graças, ordenou também que pusessem diante deles, e comeram e saciaram todos, e os pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e os despediu. Interessante nessas caminhadas que nós vamos vendo aqui, na trajetória de Jesus, primeiro narrado por Mateus, que foi um discípulo, um apóstolo ocular, e agora sendo narrado por Marcos, que tem as suas fontes petrinas, né? Tem as suas fontes paulinas, ele vai colhendo as fontes de outros que estiveram com Jesus. Mas o que me chama a atenção na similaridade é que todos fazem questão de pontuar isso. Rogaram-lhe. O que significa essa palavra rogar? Rogando, pedindo humildemente, pedindo com humildade. Outro detalhe interessante, que Jesus, o texto diz que ele dava graças, ele agradecia, ele apresentava. Você vê, o pão chegou nele na primeira multiplicação e tendo dando graças. Os peixes chegaram diante dele e tendo dando graças. Na segunda multiplicação e tendo dando graças. Ou seja, sempre orando, apresentando diante do Senhor. Então, você vê que são ensinamentos profundos para nós trazer para a nossa vida. Primeiro, como chegar diante de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 15:33 que diante da honra ela vai a humildade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Provérbios 15:33. Então, ou seja, nós temos que ter humildade, nós temos que saber chegar, nós temos que saber pedir, nós temos que saber apresentar as nossas causas, os nossos dilemas, as nossas intempéries. Temos que saber chegar diante do Senhor. Por que eu digo e pontuo isso? Eu sempre falo isso nos meus ensinamentos, nos núcleos de teologia e também nas minhas ministrações, seja num curso ou nas pregações, na igreja, no ponto de pregação, na casa de recuperação, no presídio, aonde for. Que diante de uma autoridade humana, de um homem, de uma mulher investido de uma autoridade, nós sabemos nos portar, nós sabemos conversar, chegar, mesmo na simplicidade da nossa, que ainda que você não tenha uma formação acadêmica, ainda que o seu português não seja o mais refinado, mesmo que seja uma linguagem mais simples, mas você vai saber se expressar, vai saber se achegar diante dessa autoridade. Por exemplo, diante do juiz, diante de um fórum, você não chega de qualquer forma, mesmo a partir das vestimentas, como também na maneira de falar. Então, muito mais diante do Senhor. Então, muito mais diante do Deus. Então, esses são ensinamentos assim que vão repetindo. Para quê? Para que fique gravado aqui na nossa psique e também na tábua do nosso coração, para nós aplicarmos e também colocarmos em prática. Você vai percebendo esses detalhes assim. Eu vou pontuando alguma coisa para você trazer esse despertamento, quem sabe uma visão que passa desapercebido. Como nós estamos fazendo uma leitura mais pontual, então vale a pena destacar isso. E você também aí, com a sua visão aguçada, com a audição aguçada e acurada aí, para que você se atente nesses detalhes, marque na Bíblia, pegue um caderno, olha, me chamou a atenção, rogando-lhe, pedindo, olha, souberam chegar, souberam pedir, olha, Jesus sempre orava, tudo que chegava na mão dele, ele sempre apresentava. Então você vê, ora para multiplicar pão, ora para multiplicar peixe, ora antes de ressuscitar Lázaro, você vê? Então isso são detalhes que o Senhor vai nos dando exemplo esse a ser seguido, amém? Tendo dito isso e pontuado, vamos avançar então. Agora que nós chegamos aqui, nessa parte da multiplicação do pão, vamos avançar ao capítulo 8, dando sequência, tá? Versículo de número 10. E entrando logo no barco, o fermento dos fariseus, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que tentarem um sinal do céu, para que Jesus fizesse algum sinal. Versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que me pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda.
E eles se esqueceram de levar pão no barco, que não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si os discípulos, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembreis, quando parti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios ou quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram: 7. E ele lhes disse: Como não tendes ainda fé? A cura de um cego em Betsaida. E chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, olha lá, de novo, rogando-lhe que lhe tocasse, pedindo humildemente. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou se havia alguma coisa. E levantou e falou: Vejo os olhos, ele disse: Vejo homens, pois vejo como as árvores que andam. Depois tornou e pôs as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via de longe, distintamente a todos, e mandou para casa, dizendo: Não contes a ninguém. A confissão de Pedro. E saiu Jesus com seus discípulos para a aldeia de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem que os homens que eu sou? E respondeu: João Batista. E outros: Elias. E outros: um dos profetas. E mais vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo. E ademoestou para que ninguém dissesse aquilo. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e pelos principais do sacerdote, pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tornou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E cada um deve levar a sua cruz. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em resgate pela sua alma? Porquanto qualquer que dentre essa geração adúltera e pecadora se vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se vergonhar dele quando vier na sua glória com seu Pai e com seus santos anjos. Eu repeti a leitura para que a gente pudesse dar uma sequência legal e concluir, tá? Então, eu li novamente aqui o capítulo 8, agora dando a sequência 7 onde eu tinha parado. Então, nós vamos ler agora, a partir de agora, a leitura do dia. Então, 9, 10, 11 e 12, ratificando, tá? Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e nós vamos concluir no capítulo de número 12, que aí a leitura fica redondinha por conta daquela situação que aconteceu, que as páginas colaram, tá bom? Então vamos seguir. Então, capítulo 9, ele diz assim, do Evangelho de Marcos: Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, nem sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra o poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Esse ponto aqui é bem bacana, que Marcos destaca, que muitas das vezes as pessoas se apegam em termos de reencarnação, olha Moisés, olha Elias, mas você vê em nenhum momento nem Moisés e nem Elias fala com Pedro, nem com Tiago e nem com João. O texto é claro, e falavam com Jesus. Certamente quando Jesus conversava com Moisés, quando Jesus dialogava com Elias, Pedro, Tiago e João ouviram
Jesus pronunciar e chamá-los pelo nome. É justamente por isso que Pedro vai ter essa iniciativa. Ó. Versículo de número 5. E Pedro, ó, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, olha agora, ó, outra para Moisés e outra para Elias. Mas em nenhum momento dos textos sagrados a Bíblia vai relatar que Elias e Moisés desenvolvem qualquer tipo de diálogo ou com Pedro, ou com Tiago, ou com João, mas eles falavam com Jesus. E o que isso significa aqui? Que Moisés era o representante da lei, que Elias era o representante dos profetas e que Jesus, agora transfigurado, como você viu aqui, roupa resplandecente que nem um lavandeiro poderia deixar, tão branca, mais branca do que a neve, mais branca do que você possa imaginar um algo branco aí, era o representante da graça. Então Moisés representa a lei, Elias representa os profetas e Jesus, transfigurado, o representante da graça, do favor imerecido, da misericórdia sobre as nossas vidas. E desceu uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então aqui é mais uma manifestação da voz de Deus. Pedro, Tiago e João, assim como os outros discípulos, já tinham vivenciado essa experiência de ouvir a voz do Pai. Quando? Quando Jesus se batiza, quando ele é emergido, quando ele volta, né, depois que ele é submergido, quando ele emerge das águas, o texto diz que uma pomba vem sobre ele, que representando a figura do Espírito Santo, e lá do céu ouve a voz, que é a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, por uma segunda vez, no capítulo 9, no versículo de número 7, nós vamos ouvir, biblicamente falando, Deus falando: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Verso 8. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram um caso entre si só, ou seja, ficou só entre Pedro, Tiago, João e Jesus. E perguntou uns aos outros: o que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? E interrogando, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Como está escrito, do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser aviltado, ou seja, ser humilhado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele, do que está escrito. E quando, ou seja, falando sobre João Batista, tá? Que veio no espírito de Elias, o jovem lunático. E quando se aproximou, desceu do monte, dando sequência na história, ele se aproximou aos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. Logo, toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Foram até a direção de Jesus, de Pedro, Tiago e João, que desceram do monte. E aí eles perguntaram assim, ó, um dos escribas, o que discutiste com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele escuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu o espírito, o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: há quanto tempo há que isso sucede? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, mesmo significado da palavra, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero destacar essa passagem aqui com um ponto muito interessante. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Está nos narrando, está nos relatando que espírito imundo, que uma possessão diabólica, demoníaca, satânica, ela pode incorporar também nas crianças. Observe que o pai do menino, ele responde para Jesus quando ele pergunta no versículo 21. Perguntou o pai do menino: há quanto tempo há que isso sucede? E ele disse: desde a
infância. Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança dos 0 anos até os 12 anos de vida é considerado como criança, porque segundo esse mesmo estatuto, a nossa legislação, a nossa Carta Magna da nossa Constituição, ela entende que uma criança nessa idade não tem a plena capacidade de facultar, de discernir o que é certo ou o que é errado. Então é considerado como infância. É por isso que entra aí também a vara da infância e juventude, é por isso que tem aí também o conselho tutelar, né, para poder cuidar dessas áreas, dessas crianças, quando os pais, né, abandono de incapazes, você ouve esses termos aí, é relacionado ao quê? À infância. Então você vê que esse espírito mudo, ele pegava esse rapazinho, esse jovem, esse adolescente, desde a infância, há muito tempo. Então, nós como pais, temos que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos filhos têm acessado, nos seus tablets, pelos computadores, pelos smartphones, pelos iPhones, pelos iPads, pelos meios tecnológicos. Por quê? Porque existe as mensagens subliminares. Dá um senhor Google aí e pesquisa mensagens subliminares no filme Rei Leão, mensagens subliminares nos filmes da Disney, mensagens subliminares nos desenhos animados, e você vai se surpreender, vai se embasbacar, vai se chocar. Como eu não vi aquilo? É porque a nossa mente, principalmente a mente das crianças que são informações, da informação, tem a capacidade de captar. Vou dar só um exemplo simples aqui para não me estender, porque a nossa leitura ainda segue. Uma marca esportiva que patrocina jogadores de tênis, jogadores de basquete, que patrocina grandes times de futebol, patrocina muitos atletas. Ó, eu vou fazer o símbolo da marca, mas não vou falar o nome. E aí você depois vê se você acertou qual que é essa marca. É uma marca esportiva. Tudo que você imaginar de esporte, tênis, camiseta, tudo, marca esportiva. Vou fazer só a marca do símbolo aqui, mas não vou falar qual que é a marca. Ó. Consegue captar aí, ó? Que marca eu falei? Ó, vou fazer novamente o símbolo da marca. Ó. Que marca eu falei? Pensa aí. Se você captou, isso é uma mensagem subliminar. Você vê somente com o símbolo da marca, agora você associando, a sua mente já sabe qual que é. Ah, eu já sei. É a marca Nike. É isso mesmo. Ó, o símbolo, lembra que é uma setinha assim? Você vê, a nossa mente tem a capacidade, aí você já associa, ó, já vem na sua mente a camiseta, o tênis, a bermuda, ou algum outro artifício, alguma outra indumentária que essa marca patrocina, seja um tênis, sejam aqueles jogadores de tênis que usam aqueles para proteger a munheca, colocar aqui na testa e por aí vai. Isso é mensagem subliminar. Então só pela marca, você, nossa, é verdade. E aí quer ir um pouco mais além, se você que às vezes subestima o poder, a força do inimigo, eu sugiro que você pegue se você puder pegar uma caneta e um papel branco, e aí você pega uma caneta e um papel branco, vou fazer aqui para você entender, ó, e você puder escrever, ó, com letras garrafais, como eu estou fazendo aqui, tá? Aí vai ser legal aqui porque vai ficar certinho. Você escreve assim, ó, CREFISU. CREFISU. CREFISUL. CREFISU. E aí você leia ao contrário. Como você vai estar na imagem aí, eu creio que ela vai sair, ó, para você, ó. Aí você lê, ó, ao contrário. O que vai escrever aqui, ó? Você corta esse C, Lucifer, ao contrário. E o que é a CREFISUL? A CREFISUL, ela é uma marca de uma empresa que ela patrocina, né, que ela cobra dinheiro a juros. Aí o pai de santo, né, que havia consagrado essa marca, empresta dinheiro a juros, né, que veio a público e revelou que é por isso que ela tinha esse nome, que você vê que é Lucifer ao contrário, é uma mensagem subliminar. E poucos sabiam disso. Foi a público e revelou. Então o que eles fizeram? Para não ficar em evidência, eles cortaram. Então essa marca hoje ela patrocina um dos times de futebol do nosso país, que é o Palmeiras, que é a Crefisa. E se você pegar Crefisa e colocar ao contrário, aí você tira o que também, ó, vai fazer o que, ó? Cifer. Tira o A e o C, ó, Cifer. Então quer dizer, ó, ele corta e abrevia. Isso é mensagem subliminar.
Interessante, né? Então, pesquisa sobre isso aí. É o que Jesus estava falando aqui para nós, aqui nos alertando nessa mensagem acerca das crianças, acerca dos nossos filhos. Porque o inimigo, ele quer pegar os nossos filhos, que é o futuro da igreja, é o futuro do país, é o futuro da nação, é o futuro desse mundo enquanto aqui estivermos. Então, mais uma informação importante: os espíritos imundos também entram nas crianças. E aí Jesus repreendeu aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele. E chamando e clamando, gritando com alta voz e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa com seus pais, lhe perguntaram à parte, os seus discípulos, desculpem, quando entrou em casa com seus discípulos, em particular, lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E aí agora você entende o contexto, ó, aquele célebre versículo isolado que todo mundo fala. Porque disse Jesus: essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Por isso a importância do jejum e da oração na vida do cristão. Santificação, mortificação da carne, santificação. Mas se eu somente jejuar e não fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, meditando, examinando, não tirar um período de oração, não louvar a Deus, não é jejum. Isso é apenas uma dieta. Você apenas cortou uma ou duas alimentações, deixou de tomar um café, deixou de almoçar, ou quem sabe deixou de tomar café, almoçar e jantar. Mas se você não se alimentar com pãozinho, com maná do céu, não tirar um período de oração, não tirar um período de reflexão, pedir perdão, falar com Deus, louvar a Deus, isso não é jejum. E você não vai estar fortalecendo o seu espírito. O jejum é para mortificar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Então Jesus está falando mesmo aqui, ó, vocês agora, eu estou permitindo vocês passarem por isso, mas depois vocês vão lembrar que vocês precisam orar e que vocês precisam jejuar, porque tem demônio, tem caça, tem principado, tem legião, que só sai através de uma vida não motivada, que ora está lá em cima, você vê, observa aí, ó, eu fico observando para você, hoje é o 12º dia da leitura, se você olhasse o número de visualizações no início, era 70, 80, 90, ó, a de ontem, até onde eu estava olhando aqui observando, tem apenas 26 pessoas, você vê, elas começam motivadas, mas depois vão ali, e aí vive uma vida miserável. Uma vida raquítica, atrofiada, anêmica. Não, a motivação ela vem e passa, mas você precisa ser o quê? Precisa ser o quê? Disciplinado. Precisa ter disciplina. Olha o que nós estamos fazendo aqui, ó. Hoje é o 12º dia da leitura. Você vê? Então tem que ter a disciplina. E é o que Jesus está falando. Você precisa ter uma disciplina na vida de oração. Precisa ter uma disciplina na vida de jejum. Precisa ter uma disciplina acerca do estudo, da examinação da palavra. E por isso eu bato na tese a importância do estudo, a importância de um curso teológico, a importância de uma escola bíblica dominical, a importância de um CPO, curso para obreiros, a importância de uma capacitação. É muito importante, é fundamental. Para quê? Para que você não venha esfriando e se torne um cético ou um fariseu. Vamos avançar, porque estamos apenas no primeiro capítulo. Hoje nós vamos ler o 9, o 10, o 11 e o 12. Vamos lá. O maior no reino dos céus. Ainda no capítulo 9, agora no versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia. E já não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, mata-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Perceba outro detalhe também, que Jesus desde o princípio, ele sempre soube qual era a sua missão, qual era o seu propósito e qual era o seu objetivo. E sempre, hora menos hora, você vai vendo ele pontuando e trazendo à memória os discípulos: olha, vou prevenir vocês, que vai chegar um momento que eles vão me trair, vai chegar um momento que eles vão me prender, vai chegar um momento que eu vou ser levado pelos homens, eu vou ser morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. O que isso está mostrando para mim e para você? Que nós temos que ter a consciência, nós temos que ter a certeza da nossa chamada, da nossa vocação, para cumprir com excelência. No meu caso, é a área do ensino. E o seu? É o quê? É o louvor? Então esmere-se, esforce-se em aperfeiçoar e aprimorar esse dom para o Senhor. E o seu? É na pregação? E o seu? Na evangelização? E o seu? Na intercessão? Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Jesus sempre soube. E ele vai... Desculpe, hora menos hora, a todo momento ele vai pontuando isso, trazendo memória. Por quê? Porque quando aquilo acontecesse, eles iam lembrar, falou: nossa, bem que ele falou mesmo. Então você vê que ele está pontuando aqui. E você, tem cumprido o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Tem cumprido a sua vocação? Você sabe qual é a sua vocação? Pense nisso. Mas eles não entendiam esta palavra e recearam interrogá-lo. E chegou em Cafarnaum, entrando em casa, perguntou: o que estáveis vós, discípulos, pelo caminho?
Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era maior. Olha para você ver, ó, como disputa já existia até entre os 12. Entre eles perguntando, não, quem é o maior? Ah, eu, Pedro, não é Tiago, não é João, não, eu sou o maior. De repente Judas, ah, eu sou o maior porque é eu que carrego o dinheiro, é eu que sou o tesoureiro, então o maior sou eu. Eles estavam disputando entre si. E aí Jesus pergunta, eles se calam, fica quieto. E aí olha o que Jesus vai ensinar agora. Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou seja, o último de todos e o servo de todos. E lançando a mão de um menino, de uma criança, pô-lo no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um desses meninos, um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Coisa linda, né? Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondendo, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Olha que ensinamento que Jesus está dando aqui para nós. Já estava abrindo a mente e a visão dos discípulos, dos apóstolos, acerca da religiosidade, acerca da caixinha. Muitos querem colocar Jesus numa metodologia engessada, muitos querem colocar Jesus num sistema mecanizado, manipulado pelo homem. Não, negativo. O que ele está dizendo aqui? Que esse rapaz, não fala o nome, mas fala que ele era um homem, ele repreendia, ele expulsava demônios pelo nome de Jesus. E não é o fato dele não estar seguindo junto com os 12, junto com Jesus, que aquela expulsão, que ele realizar a obra não era genuína, trazendo para a nossa vida. Por exemplo, eu sou assembleano um pouco mais tradicional acerca de vestimentas, acerca de usos e costumes. Nada muito excessivo, tá? Você percebe aí que eu deixo barba, tiro barba, não tenho corta-cabelo, essas coisas e tal. Sou bem tranquila também a nível de vestimentas e tal. Mas assim, eu quando gosto de cultuar, eu já gosto de cultuar mais de terno, de gravata. Eu sou um pouco mais tradicional, mas isso é comigo. Mas não tem nada a ver, de repente, aquele que vai de camiseta, aquele que, tipo, tem uma barba diferente, um cabelo estiloso, tá entendendo? Aquele que serve a Deus de uma outra forma, contanto que, aonde é o termômetro, onde é o parâmetro, que esteja aliado em consonância, né? Consonância, em conformidade com essa palavra, que é o mais importa. Por quê? Porque Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras. E o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, fala isso, que ele se fez de fraco com fraco, que ele fez de sem lei para com sem lei, que ele fez de forte com forte, ele fez de todas as maneiras estratégias para levar as boas novas de salvação. Entende? Então, Jesus estava mostrando para eles aqui que não é só daquela maneira. Então, Deus usa cada um de uma maneira diferente. Claro que não vai trazer escândalo, que não vai... Tudo com ordem e decência, vocês estão me entendendo. Mas o que eu estou querendo dizer para você, abra a sua visão espiritual para entender que o fato daquele irmão que usa calça, ou daquela irmã que usa calça, ou daquele irmão que usa bermuda, ou daquele irmão que usa camiseta, ou de repente daquele irmão que é todo tatuado, que usa um piercing, mas você não pode julgar as pessoas pela aparência. Lembra de de Samuel, quando foi na casa de Jessé, quando ele olhou para Abinadab, quando ele olhou para quando ele olhou para os irmãos Salmão, quando ele foi olhando os irmãos, ele foi pela visão. Certamente estou diante do novo rei de Israel. Deus repreendeu o profeta lá do céu. Não, Samuel. Não atentes para a aparência, porque eu, Deus, não olho, não vejo como o homem vê o exterior, mas eu olho, eu sondo, eu examino, eu esquadrinho o coração. Amém? Vamos seguir. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de atafona, que fosse lançado no mar. E se a tua mão escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno,
no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insosso, com que há de salgar? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então aqui nós concluímos o capítulo 9. Vamos iniciar agora o capítulo de número 10. O divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão reuniu-se em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha de costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando ou testando: é lícito o homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse: o que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou esse escrito, este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E disse: e se a mulher a seu marido e casar com outro, também adultera. Jesus abençoa os meninos ou as criancinhas. E traziam-lhe meninos ou criancinhas para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam para que não trouxessem. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os meninos, porque não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando os seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Olha aqui outro ponto. O momento de a gente orar pelos nossos filhos, de orar pelas crianças, em casa, nas igrejas, aonde estiver, momento oportuno, tempo e fora de tempo, sempre orando, abençoando as crianças. O mancebo rico. Capítulo 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que coisa fantástica aqui. 2 ensinamentos profundos. Primeiro, todos nós seres humanos somos maus. Você vê que o próprio Jesus fala aqui, ó. O jovem vem enaltecer a Jesus. Fala: não, por que você me chama bom? Bom é somente um, que é Deus. Você vê que em outra oportunidade Deus vai falar assim: se vós que sois maus saber dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Então, a nossa natureza, ela sempre vai inclinar para aquilo que é contrário à vontade de Deus, como eu estou falando aqui, ó. Imagina a palavra hoje, a leitura vai ser um pouco mais extensa. Será que você vai até o final? Será que todos vão até o final? Vou responder aqui, ó. A grande maioria não vai. E é por isso que vive uma vida miserável, uma vida mirrada, anêmica, raquítica. Ele não consegue ficar 40, 50 minutos com a palavra, mas ele fica 40, 1, 2, 3 horas no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, as demais redes, assistindo outras coisas, mas não consegue dedicar 10% do tempo que ele dedica à rede social à palavra de Deus. E aí ele vive essa vida espiritualmente raquítica e anêmica. Só que esse homem aqui, Jesus pergunta para ele: você tem observado os mandamentos? Depois que repreendeu ele, que falando que bom é só Deus. E ele fala alguns mandamentos aqui. Ele fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. E aí, olha a resposta do jovem: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade.
E aí no versículo 21 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, olhando Jesus para ele, o amou. Qual é esse olhar de Jesus? É um olhar onisciente, é um olhar de Cristo. Jesus olha para ele e sonda e perscruta todo o íntimo profundo, o olhar como um scanner, como um raio-x profundo, como uma ressonância. E aí ele o amou. E aí ele identificou algo. O que ele identificou? E ele disse, falta-te apenas uma coisa. Meu Deus, para ele dar a salvação, para ele dar a vida eterna. Já pensou se Jesus fizesse essa pergunta para você? E falasse assim, só falta uma coisa para você ser salvo. Só falta uma coisa para você ser salva. Imagina a expectativa dele. E aí, o que falta? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, pesaroso, ele triste por causa dessa palavra, retirou-se triste, cabisbaixo, porque possuía muitas propriedades. Sabe o que eu aprendo aqui, nesse pequeno trecho? Um ensinamento profundo de que é possível você ir à casa de Deus, do que é possível você estar e entrar na presença de Deus, chegar alegre na igreja, chegar alegre na presença, e aí quando você tem uma visitação, uma exortação, uma repreensão, uma palavra que vai confrontar a sua, a minha, a nossa maneira de pensar, de falar, de olhar, de cheirar, de respirar, de sentir, de ouvir e viver, contrária, nós nos entristecermos. Então é possível você chegar na presença de Deus feliz e sair triste. Viu como ele chegou? Ele chegou todo seguro de si. Bom mestre, todo alegre. Tem observado, imagina que ele encheu o peito. Desde a minha mocidade tem observado tudo isso. E Jesus fala, só falta uma coisa. Meu Deus, o que é que falta? Então diga, vende tudo que você tem. Dá aos pobres, terá um tesouro no céu e segue-me. Já parou para pensar e analisar? Quem sabe esse jovem aqui, ele poderia se tornar mais um discípulo. Não foi assim que Jesus chamou Mateus? Ele largou a alfândega, a coletoria de impostos e seguiu. Esse jovem poderia ter feito o mesmo. Mas o que aconteceu? Ele, triste por ser possuidor de muitas propriedades, ele deixou Jesus. E aí então Jesus vai dar um ensinamento. Versículo 23 do capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é que é errado ser rico, não é que os ricos não vão entrar no reino de Deus, não é isso. Ele fala que dificilmente. Aí por quê? Ele vai explicar. E os seus discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filho, quão difícil era para os que confiam. É os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem então poderá salvar-se? E aí Jesus, porém, pela terceira vez disse, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Lembra que Pedro abriu mão lá do barco, abriu mão do ramo da pesca, abriu mão das redes e foi seguir Jesus? E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mãe, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, por amor a Deus e por amor à palavra, que receba 100 vezes mais em terra, no presente tempo, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, com perseguições e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam a caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer essas coisas, que devia sobrevir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia o ressuscitará. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queríamos que nos fizesse o que pedimos. E ele disse, o que quereis que vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ser batizado com o batismo que sou batizado? E eles lhe disseram, podemos.
Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vos bebereis do cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se na minha direita ou na minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles que está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si os discípulos, disse: sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreariam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso servo, o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ponto a se destacar aqui, bastante interessante, que a gente tem que destacar. Entre os discípulos também tinha contenda. Entre os discípulos também tinha divergência. Entre os discípulos também tinha vaidade, preciosismo. Por quê? Seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Que não tem igreja perfeita. Que nós, seres humanos, somos imperfeitos. E que na tua igreja, assim como na minha igreja, também vai ter problemas, vão ter discussões, vão ter divergência de pensamentos, vão ter atritos. Isso é absolutamente normal e aceitável. Se os que caminhavam com Jesus, Jesus estando presente, já acontecia isso, tá conseguindo entender aqui? Ó, Tiago e João queriam sentar um à direita e outro à esquerda. Imagina os outros 10 falando assim: peraí, esses caras estão de brincadeira. E aí, rapaz, a Bíblia não informa, mas houve ali uma discussão, uma contenda, até que Jesus foi, apaziguou e deu ensinamento. Amém? Vamos seguir. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. Saindo de Jericó com seus discípulos uma grande multidão. Bartimeu. Esse nome Bartimeu, no grego bar, é filho. E Timeu. Então Bar, filho. Timeu era o nome de seu pai. Então olha como ele era conhecido. Mendigo, cego, filho de Timeu. Não era chamado pelo nome. Todos o conheciam pela sua enfermidade. Todos conheciam pela sua debilidade. Todos conheciam pelo seu problema. Todos conheciam pela sua patologia, que nesse caso era uma cegueira. Todos o conheciam como filho de Timeu. Mas olha que atitude interessante esse homem tem dentro desse cenário. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, pedindo esmolas. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, tipo: fica quieto, cala a boca. Mas ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando e disse que chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: o que quereis que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Um ponto interessante aqui, que eu gosto de pontuar nesse capítulo e nesses versículos do cego de Jericó, que a voz do povo não é a voz de Deus. Você imagina, o texto diz que onde Jesus estava uma grande multidão. Quantas pessoas estavam gritando: filho de Davi, mestre, Rabone, Raboni, Jesus. Quantas pessoas estavam gritando, estavam apertando? E esse cego que estava na beira do caminho também estava gritando, também estava clamando. Mas você vê que Jesus ouviu, porque ele clamava, ele gritava de uma maneira diferente, com fé. E onde eu comprovo isso? Quando Jesus pergunta para ele. E aí o que Jesus fala para ele? A tua fé te salvou. Ou seja, clamou, gritou, no meio de muitas pessoas clamando e gritando, mas clamou e gritou com fé. Outro ponto, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo mandava ele se calar. Fica quieto, cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas ele não deu ouvidos, ele continuou clamando, ele continuou gritando. E aí Jesus para, é a mesma multidão que mandou ele calar, que mandou ele ficar quieto, a mesma multidão falou que agora: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Então a voz do povo, a voz da maioria, nem sempre é a voz de Deus. E clame, e grite, e ore, e faça tudo crendo, com fé, porque ele diz que a fé dele salvou. E além dele ter a sua visão restaurada, além dele voltar a enxergar, ele tem a sua salvação. Vamos iniciar agora o capítulo de número 11. Hoje a leitura é extensa, hein? Será que você vai até o final? Capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrar,
encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser por que fazer isso, dizeis que o Senhor precisa deles, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e soltaram. E alguns dos que estavam ali lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançando sobre ele os seus vestidos, assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem o nome do Senhor. A palavra Hosana significa salva-nos agora, salva-nos agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Deus, o reino de Davi, nosso pai Davi, que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor entrou em Jerusalém, no templo. Peraí, deixa eu ver, virou de novo aqui a página, aqui, ó. Aqui, tá certinho, porque, ó. Disse, aqui, ó, certinho, para não dar nada errado. Hosana, aqui, ó, isso. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse a parte, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca e a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém de ti fruto. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, dos cambiadores, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém se levantasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós as tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscaram ocasião para o matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, do seu ensinamento, da sua autoridade, da sua convicção. E tendo já tarde, saiu fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crende, e o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás no céu não perdoará as vossas ofensas. A interrogação acerca do batismo de João. Esse ponto aqui da figueira parece interessante, né? Mas o texto diz que não era tempo de figo, só que não tem aquelas árvores, não sei se você já viu isso, que ela dá fruto fora de tempo, são chamados aqueles temporãos. Então, pelo fato da figueira não ter somente o tronco, a raiz e os galhos, mas pelo fato dela ter as folhas, então ela teria que o quê? Também ter frutos. Então, ela tinha o galho, ela tinha o tronco, ela tinha as folhas, ela tinha as raízes, mas ela não tinha o fruto. E o texto aqui está querendo dar um ensinamento profundo, dizendo que pelos nossos frutos, nós como árvores, temos que produzir, temos que gerar bons frutos. Por quê? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa, fruto bom ou frutos bons. Uma árvore má, fruto ou frutos maus. Que tipo de árvore você tem sido? Que tipo de árvore eu tenho sido? Que tipo de fruto nós temos gerados, nós temos produzidos? Frutos bons ou frutos maus? E é por isso que João fala: raça de víbora, produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Ok? A interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais, os sacerdotes, os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e disseram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu a autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me-ei.
E então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Dos homens. Respondei-me. E eles arrazoavam, pensavam entre si, dizendo: se dissermos o céu, ele então nos dirá: por que não cresces? E se porém dissermos os homens, teremos um povo, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondeu, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus explicou: também eu não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Agora nós vamos entrar no 12º e último capítulo do dia de hoje. Já vai dar 1 hora, hein, de leitura, hein? Eita glória! Aleluia! Parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arredou uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores que recebessem dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando, feriram na cabeça, e o mandaram embora, e tendo-o afrontado, tornou a enviar-lhes outro servo, e este o mataram, e outros muitos dos quais uns feriam e outros mataram. Tendo, pois, ainda o seu filho amado, enviou também a esse por derradeiro, por último, dizendo: ao menos terão respeito pelo meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-nos a herança do nosso, que a herança será nossa. E, pegando ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essas escrituras? Que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina? Isso foi feito pelo Senhor. É coisa maravilhosa aos vossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam as multidões, porque entendiam que quem contra ele dizia essa parábola, e deixando fora, foram-se. Então o que Jesus está falando nessa parábola aqui? Acerca do Evangelho, acerca do seu Filho Jesus. Você viu quem? Jesus mandou os profetas, Jesus mandou sacerdotes, mandou homens, mandou mulheres. Você vê, veio para o que era seus e os seus não receberam. Depois ele mandou quem? O próprio Filho. Quem era o Filho? Jesus. E o que eles fizeram com Jesus? Também mataram a Jesus. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola aqui, tremendo, que é a parábola do capítulo 12. Vamos avançar. A interrogação acerca do tributo, capítulo 12, verso 13. E enviaram-lhes alguns dos fariseus, os herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que é homem de verdade, que a ninguém te dá, porque não olhas a aparência do homem, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. E eles trouxeram, e disse: de quem é essa imagem da inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus respondeu e disse-lhes: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se nele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: mestre, Moisés escreveu que se morrer o irmão, e alguém deixar a mulher, e não deixasse filhos, e o irmão tomasse a mulher dele, e suscitaria descendência ao seu irmão. Ou haveis 7 irmãos, o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou descendência, e o terceiro da mesma sorte, e tomaram-no os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, todos morreu, também a mulher. Na ressurreição, que eles não acreditavam, eu já falei sobre isso em Mateus. Pois quando ressuscitaram, qual desses será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Jesus respondendo disse: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitaram dos mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como anjos que estão no céu. E acerca dos mortos, não ouvi de ressuscitar? Não ouvirem de ressuscitar? Não tendes lido no livro de Moisés, como Deus falou a Sarsa, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um escriba, que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem,
perguntou qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? Jesus respondendo disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. E os escribas disse-lhe: muito bem, mestre, com verdade dizeste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E quem amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando de Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo me chama de Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. E ensinando dizias: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, nas primeiras cadeiras das sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, esse receberão mais grave condenação. E para a gente concluir a nossa leitura com mais de 1 hora, para a glória de Deus, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado de frente à cerca da arca do tesouro, observava a maneira como que a multidão lançava o dinheiro da arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, essa pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos aqui eles deitaram no que lhes sobrava, mas essa da sua pobreza, deitou tudo o que tinha e foi que era o seu sustento. Meus irmãos, minhas irmãs, uma leitura de 1 hora e alguns minutos. Quero ver, depois você me comenta aí se você foi até o final. E nós concluímos então agora, em nome de Jesus, e a partir de amanhã, 3 capítulos de segunda a sexta-feira. Firme e forte, até o final. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, você que está seguindo aí pelo YouTube. Isso é muito importante, que incentiva. Estou firme e forte, estou seguindo o Carlos, a Dolores, a Bruna, o César, todos vocês aí, o pastor Wellington, que está... continue, vão estimulando outras pessoas. Se você não está fazendo isso, está acompanhando a leitura, faça isso. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, compartilha, dá o joinha, dá o like, porque aí o YouTube também vai entregando esse conteúdo aí para mais pessoas. Deus abençoe, um excelente domingo e culto hoje em nome de Jesus.